4: e pondo no meio, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejados. Diga assim: apedrejados. Apedrejados. E tu, pois, o que dizes? Versículo 8: e tornando a inclinar, escrevia na terra ou na areia, conforme a sua Bíblia disseram. Podemos assentar? Olha para cá, toda a sua atenção, por favor. Toda a atenção é pouca. Foca aqui, por favor. Esse texto é um texto, eu creio, conhecido da maioria. Texto que trata do momento em que levaram uma mulher diante de Jesus. E a Bíblia diz que eles lançam essa mulher e coloca para Jesus a situação dela. Eles dizem assim: apanhamos essa mulher no ato de adultério. Ou seja, não foi ninguém que falou, não foi um boato. Nós pegamos. Lá em Minas a gente fala assim: pegamos no fraga, fragamos, fragante, né? E ainda mais, falou: é coisa certa, não é boato, nós pegamos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, só lembrar o senhor que a lei de Moisés manda apedrejar, né? Que o senhor é o enviado de Deus, o senhor não veio aqui para descumprir a lei, né? Então agora o senhor que dizes. A Bíblia diz que Jesus só disse o seguinte: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele não disse que não podia apedrejar, ele disse: a lei não apedreja, mas comece por aquele que não tem pecado. Só que em seguida a Bíblia diz que Jesus inclinou a sua cabeça e começou a escrever na areia. É aqui que eu quero pegar. O que é que Jesus estava escrevendo? Eu não sei. Eu acredito que nenhum teólogo que estiver aqui nesse culto saberá ao certo discernir o que Jesus escrevia. Só que eu queria que você entendesse algumas coisas. Primeiro, qual é o estado que aquela mulher chega diante de Jesus? Talvez muito melhor do que o teu. Hoje você chegou aqui diante de Jesus. Tem gente que chegou com testemunho, como a irmã já contou um testemunho. Tem gente que já chegou rindo, que o dia foi maravilhoso. Tem gente que já chegou, enfim, se alegrando. Tem gente que ao deparar com um visitante aqui, opa, eu convidei e veio, mais feliz ainda ficou. Só que com o estado que aquela mulher chega acusada, aquela mulher chega com dedos apontados para ela, aquela mulher chega num estado de humilhação, impedindo a morte dela. Ou seja, ela chega prestes a morrer. Eu não sei qual estado que você chegou aqui, mas eu estou quase dizendo que duvido que seja pior do que o dela. Olha o estado que ela chega diante de Jesus. Por menos do que isso, tem gente que pensa assim: acho que eu vou sair daqui sem a vitória. Irmão, olha o estado que ela chega. Em adultério, acusada, dedos apontados e com risco de ser apedrejada, ou seja, com a morte decretada. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Só que mesmo em todo esse estado terrível, o interessante é a forma que ela vai sair dali. Ela chega nesse estado, mas como é que ela sai? Ela sai perdoada, ela sai alcançada a misericórdia, ela sai alcançada com a graça de Deus. Mas eu queria chamar a atenção de você em um detalhe: é que quando eles colocaram a acusação, o decreto que ela tinha que morrer, Jesus disse assim: ó, comece por aquele que não tem pecado. E a Bíblia diz que Jesus começa a escrever na areia. É aqui que eu queria chamar a sua atenção. O que ele escrevia, a Bíblia não esclarece. Há conceitos teólogos, tem conceitos que dizem
que supõe que Jesus estaria escrevendo os pecados daqueles homens. Jesus estaria colocando o pecado daqueles homens. E então, dessa forma, eles não tiveram como condená-la. Bom, é apenas um conceito, a Bíblia não esclarece. O que ele estava escrevendo, eu não sei também, mas eu sei de uma coisa: isso aqui vale glória. Se você também não sabe o que ele está escrevendo, mas isso aqui você pode saber. O que é, pastor? É que enquanto a mão dele escrevia, mudava o rumo da história da mulher. Alguém já pegou aí? O que ele escrevia a gente não sabe, a gente tem apenas conceitos teológicos, mas enquanto ele escrevia, a sentença mudava. Enquanto ele escrevia, a situação caótica melhorava. Enquanto ele escrevia, os acusadores desanimavam, desistiam de acusar. Enquanto ele a escrevia, a morte que estava prestes a pegar aquela mulher batia em retirada. Eu vou profetizar que hoje ele está escrevendo algo que vai mudar a sua história. Melhora o meu retorno para mim, por favor. Só o meu retorno. Eu tenho certeza que ele pode estar escrevendo algo que vai mudar algo na sua vida. Vai mudar o final da sua história. Vai mudar o final de ano da sua casa. Vai mudar o final de mês. Talvez começou algo muito ruim e agora você pensa: como eu vou fazer? Tem uma mão escrevendo o final da sua história. Tem uma mão escrevendo o final do seu mês. Tem uma mão escrevendo o final do seu ano. Tem uma mão escrevendo o destino do seu filho. Tem uma mão escrevendo o futuro do seu marido. Eu estou profetizando e tem gente recebendo. Tem uma mão escrevendo que as suas lágrimas vão acabar esse ano. Tem uma mão escrevendo que o seu choro termina hoje. Só quem crê, levanta a mão para cima e glorifica a Deus. Por que, pastor? Porque toda vez que alguém escreve, escreve com mão, não com pés. Então quando ele está escrevendo, ele está usando mãos. E aí o que é que eu entendo? Que a mão dele está em exercício por aquela mulher. E quando a mão dele está em exercício por alguém, não tem como dar errado. Toda vez que a mão dele está em ação, tem milagre. Eu vou lembrar alguns feitos da mão dele, e se você achar que ele merece glória, você dá. Um dia ele falou com os discípulos no barco na madrugada, às 4, às 3 da manhã, e a Bíblia diz que os discípulos entenderam que era um fantasma, ficaram assustados e com medo. Pedro fala com ele, e Pedro cria coragem de andar em cima das águas. O Pedro disse: se tu me falar que vai, eu vou. E ele disse: vem, Pedro. E Pedro começa a andar. Só que a Bíblia diz que Pedro tira os olhos dele e olha para o vento forte. E toda vez que alguém tira os olhos de Jesus e olha para vento, e olha para fofoca, e olha para problema, e olha para acusação, e olha para pedrada, a tendência é afundar. E Pedro começa a afundar. E quando Pedro está afundando, ninguém desce do barco para salvar Pedro. Os discípulos não podiam salvar. Tiago está dizendo: eu não posso, Pedro, não posso. Eu vou morrer contigo ou nada. É tu agora que resolve aí. E aí o João está dizendo: ó, eu sou teu amigo, sou discípulo, mas eu não posso entrar nessa. É que tem um momento da nossa vida que a mamãe não resolve, que o papai não resolve, que o tio não resolve, que a vovó não resolve, que o amigo não resolve. Só que Jesus resolve. Resolve ou não resolve? Resolve ou não resolve? E a Bíblia diz que Jesus estende a mão. Olha a mão dele. Ele estende a mão e pega Pedro pela mão e levanta Pedro das águas. Toda vez que a mão dele está em ação, não tem como dar errado. Um dia ele está diante de uma multidão, mais de 5 mil pessoas, porque não contaram mulheres e crianças. Se mais de 5 mil pessoas, Jesus entende que a multidão tem uma necessidade, ele precisa alimentar a multidão. Então ele pergunta quem tem alguma coisa. Acharam apenas um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos. E aí o rapaz passa os 5 pães e 2 peixinhos para a mão de André, e aí vem trazendo para Jesus. E quando chega perante Jesus, coloca na mão de Jesus. O interessante é que na mão do rapaz era só 5 pães e 2 peixinhos, era nada.
nada para resolver o problema. Na mão de André ou de Filipe também não era nada. Mas quando chega na mão de Jesus, olha a mão dele. Quando chega na mão de Jesus, a Bíblia diz que ele mandou servir o povo. Alimentaram todo mundo até ficar de barriga cheia. E sobraram 12 cestos. Tem dúvida que a mão dele vai fazer algo na sua casa? Tem dúvida que a mão dele vai alcançar o seu familiar? Tem dúvida que a mão dele vai resolver esse problema? Levanta a mão só quem está debaixo da mão dele. Só quem está debaixo da mão dele, levanta a mão e agora. Músico, fica atento aí, músico, fica atento aí. Uma macandarabarraia. A mão dele está aqui, você crê? Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando ele estendeu as suas mãos para mim, para sentir a mão de te tocar. A minha alma estava longe do caminho do perdido pecador, mas Jesus, ele vai tocar. Quem cantar, ele vai tocar. Quando ele estendeu, cante, só você que quer que ele toca. Quando Jesus precisava de uma cura. Jesus chega, cospe na terra, faz um lodo, passa nos olhos dele e disse: vai ao tanque de Siloé e lava. E quando ele foi, ele voltou enxergando. Isso é porque a mão dele estava em atividade. A mão dele em atividade resolve problema, resolve causas. A mão dele em atividade muda a circunstância. No capítulo 7 de Lucas, uma viúva velou a noite toda o seu filho. Já tinha velado o seu marido, já tinha tido uma perca, agora a segunda perca. E agora chega parente, chega amigos, todo mundo coloca a mão, né, nessa hora. Vai passar essa dor. Não é assim quando você perde alguém? Só que a mão de ninguém resolveu o problema dela. Vai passar, mas não passou. Vai passar, mas o rapaz está lá morto. Vai passar, mas o rapaz está lá, vai ser sepultado. Daí a pouco estão levando o rapaz. Todo mundo põe a mão para carregar. Mas ninguém resolve o problema. Na saída da cidade, imagina ela passando toda a cidade. Imagina os comentários: olha, essa mulher outro dia enterrou o marido, agora ela vai enterrar o filho. Ei, maldição, ele só perdendo, está tudo errado para ela. Ei, olha lá, ó, lá vai ela de novo enterrar mais um. Coitada, essa aí
está acabada, essa aí não tem mais jeito. É assim, quando você está num momento ruim, as pessoas te olham e dizem assim, deu errado de novo. Olha aí, olha o filho dela como está nas drogas, olha aí o casamento dela com problema, olha a empresa dele fechando, vai fechar. É assim as pessoas. E aquela mulher está passando por isso, só que na saída da cidade, ela encontra com quem? Jesus. Toda a humilhação que ela passou na cidade, toda a humilhação que ela passou diante de pessoas olhando e dizendo acabou para ela, não tem mais jeito. Mas quando ela chega na saída da cidade, perto estava de enterrar o filho. Imagina quem estava no velório dizendo, está faltando só um espaço, daqui a pouco acabou de vez, ela vai perder toda a esperança, é o filho que vai embora, essa mulher realmente está debaixo de uma maldição, nada dá certo para ela. Aí Jesus chega e vai direto para ela e diz, mulher, não chore. Imagina quantas pessoas não dizem para ela aquilo ali, não chora não, mas continua chorando, não chora não, mas seu filho está morto, não chora não, mas não resolve o seu problema. As pessoas falam com você, não chora não, mas não te dá solução, tipo, chora não, mas não resolve o seu problema. Só que Jesus é diferente, quando ele diz não chore, quando ele diz não chore, imagina ela, será que ele é mais um que vai dizer não chore? Só que Jesus diz não chora não, sabe por quê? Sabe por quê? Olha o que eu vou fazer. Jesus vai e toca no esquilo, toca no caixão que está carregando o rapaz. Porque Jesus conhecia a cultura judaica. Ele sabe que na cultura judaica, alguém de autoridade espiritual tocar num defunto seria mal visto, seria tocar em coisa, seria colocado como alguém que não teria a representação que ele tinha, seria alguém maldito. E Jesus então não toca, mas toca no esquilo. Sabe por quê? Porque Jesus nem precisava tocar no rapaz. Jesus nem precisa. Tem gente pensando assim, meu filho não vai mudar porque ele não veio na igreja. Jesus tocar nele, ao meu marido não vai mudar porque ele não veio na igreja. Jesus nem precisa tocar nele se ele não vem aqui. Basta você, Jesus, tocar em você que vive no meio ambiente, já muda lá. Basta você sair daqui com abençoado, com a mão na maçaneta, já vai mudar. Quando você pegar a roupa dele para lavar, Jesus já vai mudar. Quando você pegar o tênis dele para colocar para ele calçar, Jesus já vai mudar. Jesus nem precisa tocar nele, basta tocar no ambiente em que ele está. Jesus só toca no espírito e diz para o rapaz, ô moço, acorda aí. E o menino levanta e começa a falar. Oh, aleluia! O menino levanta e começa a falar. Porque quando Jesus coloca a mão, algo vai mudar. Eu vou profetizar para quem crê agora. Jesus vai colocar a mão na casa de muita gente hoje. Jesus vai colocar a mão na causa de muita gente hoje. Pega! Jesus vai colocar a mão no problema de muita gente hoje. Jesus vai colocar a mão na dor de muita gente hoje. Jesus vai colocar a mão no estado de muita gente hoje. E vai ter mudança. Vai ter mudança. Cadê o povo que crê? Vai ter mudança. Cadê o povo que crê? Vai ter mudança. Só quem crê que vai ter mudança, um minuto só para você adorar. Vai, abre essa boca, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando, vai adorando que essa lágrima já está acabando, vai adorando que o seu deserto está passando, vai adorando. Aleluia! Eu era pobre e perdido, sem Deus. Quando Ele estendeu para mim. Mais uma vez para encerrar. Quando Jesus, creia. Se você crê, cante agora. Aleluia.